Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos ver o conjunto dos números inteiros, reta numérica e o plano cartesiano. Então, peço que você preste bastante atenção e faça as anotações no caderno. Então, vamos ver o que são conjuntos numéricos. São coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultados das necessidades da humanidade em determinado período histórico. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Ele nasceu com a necessidade do ser humano em contar. Então, nele contém o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sempre que você vê esses pontinhos dentro de um conjunto, significa que ele segue essa sequência de forma infinita, tá bom? O segundo conjunto que eu vou mostrar para vocês hoje é o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letra Z. Esse conjunto nasceu com a necessidade do ser humano em representar números negativos e números positivos, oriundos de ordem comercial. Quando eu represento algo negativo, significa que eu estou com uma dívida, falando em termos financeiros. E sempre que eu simbolizo algo apenas com um número, significa que eu estou positivo, tá bom? Dentro desse conjunto, eu tenho uma referência, que é o zero. Então, o que está antes do zero é negativo. O que está depois do zero é positivo. Então, eu tenho aqui menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segue essa sequência infinita tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. É correto eu dizer que dentro do conjunto dos números inteiros está o conjunto dos números naturais, tá bom? Então é muito importante que você preste esta atenção. Eu tenho como representar esses conjuntos através da reta numérica, tá? Então ali eu tenho a reta numérica, tá? E a minha referência vai ser sempre o zero. Reta numérica é uma reta que representa o conjunto dos números reais. Que são conjuntos dos números reais? É o conjunto de todos os números de todos os conjuntos que existem. Tá? A gente vai ter uma aula bem detalhada sobre isso mais à frente. Tá? Ela pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. E no centro fica o zero, que é a sua origem. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos, tá? Com a reta. Cite as posições dos carros A e B na reta numérica. Então, eu tenho uma reta numérica. Nessa reta, a origem dela é o zero, tá bom? Então, eu não tenho uma sequência pré-estabelecida. Então, eu vou criar essa sequência 1 a 1, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, o carro A está na posição 6, positivo, porque ele está à direita do zero. E eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Nesse caso, o carro B está na posição menos 3, à esquerda do zero. Se eu fizer a seguinte pergunta: quantas posições o carro B está atrás em relação ao carro A? Então, vamos contar comigo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o carro B está 9 posições atrás do carro A. Tá bom? Então, aqui está um exemplo de um exercício de localização através da reta numérica. Outro exemplo. A letra K, colocada na reta numérica, representa o número natural. Então, aqui, ó, eu tenho essa reta, só que essa reta já não está mais de 1 em 1. Ela está de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.
Ou seja, o número K representa o número 30, está na posição 30, então a resposta é a D. Vai ter momentos que vocês vão perceber exercícios que ele não te dá a sequência certinha aqui. Então você vai ter que fazer uma dedução matemática, usar a lógica da sequência, tá bom? Nesse caso, se eu viesse aqui e tirasse esse 3 e o 6 e aqui fosse 9, eu sei que tem 1, 2, 3 posições. Então, para chegar até o 9, eu tenho que andar andar de 3 em 3. 3, 6, 9. Seguindo essa sequência, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27, mais 3, 30, mais 3, 33. Tá bom? Então, é muito importante que você comece a exercitar essa lógica de sequência. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o plano cartesiano. Primeiro, vamos falar quem criou o plano cartesiano. O plano cartesiano foi criado por René Descartes, tá? Um filósofo matemático. Ele criou o plano cartesiano com o objetivo de localizar e colocar pontos, tá? Então, localizar pontos dentro de um plano, tá bom? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, como que nós já vimos anteriormente, algo perpendicular forma ângulos de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, ou somente plano cartesiano. Ele é usado em localização de mapas, localização de GPS, localização em cinema e teatros, gráficos de funções, gráficos de pesquisa e jogos como batalha naval e xadrez, entre outras funcionalidades, tá bom? O plano cartesiano é isso daqui. Ele possui uma reta horizontal. Essa reta horizontal leva o nome de abscissa. Então, é a abscissa. E uma reta vertical. Essa reta leva o nome de coordenadas. As abscissas também podem ser conhecidas como eixo X e as ordenadas também podem ser conhecidas como eixo Y, tá? E dentro desses eixos eu posso colocar os pontos. Os pontos que não estão nas abscissas e nas ordenadas estão nos quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Muita atenção que eu tenho aqui na origem, ó, nesse está o ponto aqui onde se liga os vértices à origem. Essa origem sempre vai ser zero. É onde essas retas se cruzam. Aqui vai ser o zero, a origem, tá bom? Onde é a minha referência. Então, quero que você preste muita atenção agora para o vídeo e anota. Representação escrita. Eu sempre vou representar o X primeiro e depois o Y. Então, sempre que eu for localizar um ponto dentro do plano cartesiano, eu vou localizar ou marcar primeiro o eixo X e depois o eixo Y. Certo? Vamos traçar alguns pontos. Então, vamos colocar aqui o plano cartesiano. E eu quero traçar o ponto A. O ponto A, ele é o ponto 1 e 1. Então, dentro do, aqui primeiro o X e o Y. Então, primeiro eu vou marcar o ponto X. É 1, ó, 1. E o ponto Y, que é 1 também. Então, olha aqui, ó. Eu liguei dentro do meu ponto. Aí, eu demarco o ponto como sendo ponto A.
Olha agora, ele quer o ponto B. Ponto B é 2 e 3. Então, é o ponto x2 e o ponto 3, y3. Então, eu vou marcar o ponto ali, 2 e 3. Agora, o ponto C, ele está falando que é x2 e y menos 1. Então, x2 e y menos 1. E eu marco o ponto ali, o ponto C. E o ponto D? O ponto D ele fala que é menos 2. Então, menos 2 é o eixo x. E 3, só que 3 positivo, 3y. Então, eu marco ali o 3. 3y. Assim fica denominado o meu plano cartesiano, demarcando esses pontos. O ponto E. O ponto E é menos 3, eixo x menos 3. E eixo y menos 4. Então, eu vou marcar aqui no menos 4. E eu marco o ponto. Menos ali o ponto E. O ponto F está falando que é x4 e y menos 4. Então, x4 e y menos 4. E eu marco o ponto F. Ponto G é o 0, 0. Ou seja, é a minha origem. Então, eu vou ali e vou marcar o ponto G. E o ponto H? Ele está falando que é 4x e 0. Então, eu vou marcar ó, 4x, tá? Só que, como o y é 0, ele não sobe na coordenada. Então, ele permanece 0. Ó, aqui é o 0, tanto do y também. Então, ele permanece 0. Então, eu marco só o ponto em cima do menos 4. E coloco o ponto dele. E o ponto I? O ponto I é 0x e 2y. Então, se é 0, ele também, aqui é o ponto 0 de x. Então, só vou marcar o ponto 2 dentro das minhas retas aqui, tanto na horizontal quanto na vertical. Tá bom? Peço que você pare esse pouquinho, preste atenção, volta ao vídeo, revê de novo como que eu demarquei esses pontos, sempre marcando primeiro o eixo x e depois o eixo y. Primeiro marcando as abscissas e depois as ordenadas. Tá bom? Exemplo. Um grupo de biólogos visitou uma região da Mata Atlântica para observar e registrar fotos de animais. Ricardo, um dos biólogos, registrou o local dos animais encontrados no plano cartesiano. Então, veja bem. Vamos ver a pergunta. Qual foi o animal identificado nas coordenadas 3 e 3 e 6 e 8? Então, ó, nas 6 e 8, o pica-pau, cabeça amarela. E aqui, ó, 3 e 3, pica-pau, cabeça amarela. Olha aqui o formato do que ele está indicando. Tá? Esse losangulozinho aqui, ó. Então, aqui é o pica-pau, cabeça amarela. Então, a resposta é a resposta A. Tá bom? Resposta 3 e 3 ali, ó, marcando, mostrando para você. Se eu traçar os pontos, 6 e 8, se eu traçar os pontos, vou ter o pica-pau de cabeça amarela. Então, eu só com a ajuda de uma régua, você aí no seu caderno, pode marcar os pontos, tá bom? Todos os alunos receberam um caderno de folha quadriculada. Então, nesse momento, é muito importante você ter esse caderno para o seu uso, porque ele vai facilitar muito o seu trabalho na construção dos planos cartesianos, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo. Opa, tem mais exemplos? Deixa eu ver. Não, esse é o único exemplo, tá bom? Então, presta bastante atenção, tá? Nos exercícios que serão propostos, faça os exercícios propostos. Não fique com dúvida. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato comigo através das redes sociais. E eu quero dizer que meus alunos são maravilhosos e eu estou com saudade de todos. Fique firme nessa empreitada. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.